Olá YouTube, como é que vocês estão? Hoje a gente vai criar um projeto de identidade visual do zero, mas bem simplificado. Um motoclube fictício, inspirado no universo de Pokémon. E eu sei que parece uma ideia muito estranha unir motoclube e Pokémon, mas eu vou explicar daqui a pouco, só vai fazer sentido. E enfim, eu tive essa ideia e espero que funcione. E espero que você também curta essa jornada junto comigo aí, criando esse projeto maluco. Vamos nessa. Deixa eu contar pra vocês como é que surgiu essa ideia maluca. Eu tava jogando Pokémon Black and White alguns dias atrás, e durante o jogo eu encontrei um NPC muito específico da classe Biker, esse aí que tá aparecendo na tela, que são aqueles treinadores motoqueiros que aparecem em algumas rotas. E reparem um detalhe super interessante. Eles usam jaquetas com o rosto de um Pokémon específico estampado nas costas. Pelo menos esse sprite aí do Pokémon Black and White. O que eu vi tinha um Crocodile, aquele jacaré do tipo terra e sombrio. A partir daí eu pensei, cara, isso é basicamente um motoclube Pokémon. E daí veio a ideia, e se a gente criasse uma identidade visual completa para um motoclube de verdade, mas baseado no universo Pokémon? Então, antes da gente começar esse projeto de identidade visual, a gente precisa montar o que a gente chama de briefing, que nada mais é do que um documento que contém todas as informações importantes do projeto. Aqui a gente vai definir o nome do motoclube. Eu escolhi a partir do ChatGPT Marowak Riders. O Pokémon escolhido, que é o Marowak. E por que o Marowak? Bom, quando eu fui pesquisar sobre motoclubes reais, eu percebi que muitos deles usam caveiras nos logos. Adivinha qual Pokémon literalmente usa uma caveira na cabeça? E ele é um Pokémon assim, perfeito, porque já tem essa estética meio sombria. Usa osso como uma arma, né? E tem toda essa vibe de guerreiro solitário. O nosso público-alvo seria fãs de Pokémon que também curtem a estética de motoclube, ou os motoqueiros nerds. E sim, eles existem. Mas como isso é um projeto fictício, tanto faz. A mensagem que a gente quer passar é atitude, irmandade, nostalgia gamer. Aquela pegada meio rebelde, mas divertida ao mesmo tempo. Vamos começar por uma das minhas partes favoritas no processo criativo, que é coletar inspirações, né? Pegar algumas referências interessantes e façam sentido para o nosso projeto. Eu vou utilizar o Pinterest, que para mim é um site muito completo, que vai me servir bastante, mas eu indico alguns outros sites caso vocês queiram sair do óbvio que é o Pinterest. Eu vou recomendar para vocês o Behance, que também é muito conhecido, mas caso você não conheça, o Behance é muito bom. Você vai encontrar o portfólio de diversos outros designers lá. Você também pode testar o Dribbble, que também é bastante completo, tem muita coisa interessante. Vale dar uma olhada no Logobook, eu conheci recentemente e você vai encontrar muitos logotipos, obviamente. E tem muitos outros sites por aí, eu vou deixar algumas recomendações na descrição. E caso você conheça outro site para pegar referências, onde você possa encontrar designs interessantes, artistas talentosos, pode usar à vontade, fica livre em relação a isso. O mais importante é você chegar no resultado. Bom, eu preciso montar um moodboard, eu preciso montar uma pasta aqui para me guiar em relação ao logotipo que eu quero fazer. E para isso a gente vai seguir por 3 caminhos. São eles: referências relacionadas a motoclube, referências relacionadas ao personagem principal, que é o Marowak, e referências externas, qualquer outro tipo de logotipo que não tenha a ver com o Marowak ou motoclube exatamente, pra gente poder fugir um pouco da caixa, no caso. Eu sei que a gente vai criar o logo, mas eu também quero focar muito no patch, nas costas, né, dos motoqueiros, esse bordado, que é muito comum, você encontra aí qualquer motoclube da vida. Geralmente é assim, né? Pelo que eu aprendi, aqui é o nome do motoclube e embaixo geralmente fica a localização dele, né? Então talvez eu coloque aqui Kanto ou Pallet Town, eu não sei, eu vou definir ainda o nome exatamente, mas talvez Kanto seja mais apropriado em relação à região, né, do Pokémon.
O estilo que eu tenho em mente pro logotipo talvez seja algo parecido com isso, algo mais rústico, algo mais desenhado. Vocês podem perceber que não tem linhas definidas, algo meio tremido, assim, como se fosse algo feito à mão mesmo, desenhado à mão. Mas também é interessante seguir esse caminho aqui, como se fosse algo de fato vetorizado, né? A gente pode também criar um logo mais tipográfico, uma segunda versão para ele. E eu tenho em mente algo como isso, fazer várias versões, várias formas alternativas. Para ilustrar melhor, eu criei uma pasta, já tenho uma pasta aqui salva. E eu quero poder trabalhar também em camisas, em gorros, em capacetes. Talvez adesivos seja interessante também brincar. Então dá pra gente pensar em um logo que seja um pouco versátil. Dá pra fazer algo parecido com isso, umas versões. Como vocês podem ver, a caveira é muito presente em alguns logotipos de motoclube. O Marowak serviu muito bem para isso, né? Porque ele já é um crânio, já tem um crânio ali. Essa daqui é uma outra opção que dá para trabalhar, tem 4 versões, digamos assim. As cores eu ainda não defini, mas eu vou testar alguma coisa. E penso também em trabalhar uma versão mais manuscrita, né? Como essa daqui, por exemplo. O segundo caminho que a gente tem que seguir aqui na busca de referências é o personagem principal. E eu digo isso porque é importante a gente ter vários ângulos diferentes para a gente explorar na hora de desenhar o personagem. Então procure fanarts, procure artes oficiais, procure qualquer tipo de imagem relacionada ao Marowak ou qualquer outro personagem que você tenha escolhido e desenhe os diversos ângulos dele, para que você consiga achar algo que faça sentido com o que você quer comunicar no seu logotipo. E o terceiro caminho que é importante vocês também pesquisarem é logos que não tenham tanto a ver com o que você está procurando. Eu escrevi Geek, embora tenha alguma conexão sim com o Marowak, mas vocês entenderam a ideia. Busquem logos que não tem nada a ver com o que vocês estão pensando, com o que vocês reconhecem por motoclube, por exemplo, e tente buscar novas perspectivas disso. Busque por logos minimalistas, logos mais detalhados, logos mais vintage, logos mais modernos, tipográficos ou com símbolos. Explore todo tipo de logo. E não se esqueça de colocar imagens no geral que traduzam de forma visual aquilo que a marca quer comunicar para o público dela. Nesse exemplo da Coca-Cola, você vai ver uma forte presença de pessoas felizes em momentos felizes. Porque é exatamente isso que a Coca-Cola quer passar para você. A ideia que ela quer passar para você sem precisar colocar em palavras. Abra a felicidade. Agora que a gente tem o nosso mood board pronto, finalizado, a gente vai fazer alguns rascunhos do nosso logo. Eu vou utilizar um iPad, mas se você não tiver um iPad, pode ser papel, pode ser o teu computador mesmo, né? Tem gente que faz rascunho no Photoshop, no próprio Illustrator, ou qualquer outro programa aí de edição de imagens. Desde que você consiga fazer um rascunho, tá tudo certo. O programa que eu vou utilizar se chama Procreate. Muita gente utiliza aí para fazer ilustrações, para fazer, né, os desenhos digitais. E ele é muito bom para fazer os rascunhos também, né? Baseado nas imagens que eu peguei lá no Pinterest, eu vou esboçar a caveira do Marowak em diferentes ângulos. Vou fazer uma junção com elementos que eu vi lá, alguns formatos de escudos, por exemplo. Vou tentar explorar algumas tipografias diferentes. É claro que isso pode mudar um pouquinho lá na frente. Pode ser que a gente ajuste uma coisa aqui e ali, ou pode ser que o resultado seja bem diferente do que a gente está esboçando aqui. O importante é que o esboço guie a gente, nos dê uma direção na hora de passar tudo isso para o Illustrator. Não precisa ser perfeito, tá? A gente só tá testando algumas ideias. Como vocês podem ver, tá um pouco torto, tá um pouco desalinhado, mas faz parte. É só um esboço. Agora a gente vai colocar a mão na massa. Depois da gente ter pegado algumas referências, esboçado algumas ideias, agora é hora da gente de fato fazer o nosso logo.
E eu escolhi algumas referências aqui que eu mais gostei de todas aquelas que eu havia mostrado para vocês. Bom, agora a gente vai colocar a mão na massa, né? Eu vou trancar essa primeira camada aqui para a gente poder desenhar por cima do Marowak. Baseado nos rascunhos que eu fiz, eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. Eu vou explorar esse aqui principalmente. Na verdade eu vou focar mais só nesse aqui mesmo. E é em cima dessa imagem que eu vou desenhar. Bem, eu fiz de novo aqui o crânio do Marowak, dessa maneira, bem próxima do que a gente fez anteriormente. Eu coloquei essas marquinhas aqui, né, como se fosse um crânio desgastado. E aí eu lapidei um pouquinho e veio para isso aqui. E aí a gente vai lapidando. Ficou mais ou menos assim. Como eu não quero esse, né? Fiz rapidinho, eu vou pegar o resultado que eu consegui aqui anteriormente. E aí ficou assim. Aí agora a gente tem esse logo mais... Isso aqui dá pra gente apagar também, que eu não vou precisar. Agora a gente tem esse resultado. Eu curti como é que ficou, mas a gente tem alguns dilemas aqui. Dá pra gente utilizar dessa maneira? Dá. Porque em uma das nossas referências tá assim, né? Olha como é que é. Umas linhas são mais bem definidas, né? Bem retinhas e tal. Esse é uma das referências que eu peguei. Mas dá pra gente também fazer algo mais rústico. Não sei como definir, né? Que as linhas não são tão retas. Dá pra gente seguir essa linha também. Eu gosto e eu vou testar os dois. Já que a gente vai começar a mexer com fonte, é muito importante a gente definir qual fonte a gente vai seguir nesse projeto. Eu não vou entrar em detalhes em como eu vou escolher as fontes, porque demora bastante. Não tem segredo, basicamente você só precisa ir lá no site e ver qual fonte é mais adequada ao que você quer comunicar. Quais são as fontes que melhor transmitem os valores da tua marca, da marca que você está desenvolvendo, se ela combina com o símbolo que você está desenvolvendo, se ela está de acordo com toda a escolha estética que você definiu. E não tem muito segredo, é só ir lá no site e escolher as fontes. Às vezes você precisa ajustar a fonte que você escolheu, que você mais gostou, às vezes ela não está perfeitinha, então você precisa fazer isso manualmente. Mas basicamente é só ir lá no site escolher. Mas eu gostaria de te ajudar com alguns sites. Não sei se você conhece muitos sites, mas aqui estão algumas opções. Eu gosto muito do Envato, que é um site que tem muito mais do que fonte. Como vocês podem ver no topo, vocês conseguem ter acesso a IA, a áudio, gráficos, né, vetores, banco de vídeo, banco de fotos, tem muita coisa, é bem completo, muito parecido com o FreePic, talvez até mais completo que o FreePic, e vale a pena dar uma olhada. Infelizmente é um site pago, mas se você conseguir pagar, vai valer cada centavo, vai por mim. Outro site que dá para você baixar fontes, você consegue encontrar fontes gratuitas, é o Font Squirrel. Você consegue filtrar quais fontes você quer, manuscrito, display, geométrico, retrô, tem muita fonte que dá para você testar e baixar. Uma opção gratuita que vocês podem ter acesso é o Google Fonts. Eu já utilizei muitas, você consegue encontrar aquelas fontes clássicas, né, que todo mundo usa aí, a Roboto, Montserrat, Poppins, Open Sans, tem muita coisa. Vale também a pena conferir. E dá para encontrar fontes também no FontSpace. Já utilizei e recomendo. A fonte que eu escolhi é
qual que é o nome aqui, fugiu, Mid Runs. Ela tem variações, ela tem dois tipos de Mid Run. Mid Runs normal, né, e o Mid Runs Script. E elas são muito bacanas, combinam muito com o que a gente quer fazer aqui. Eu tinha chegado nesse resultado aqui, mas eu ainda não estava satisfeito porque eu não sentia que estava muito bem balanceado. Eu queria dar mais destaque para o crânio e queria que o osso não fosse só um elemento para compor o pet. Eu queria que o osso fosse realmente a arma do Marowak, que fosse um item que estivesse com ele realmente, como de fato é. Então eu cheguei nesse resultado aqui. Mais balanceado, eu coloquei esse contorno para conseguir fazer com que o crânio saltasse os arcos, como se ele estivesse na frente dos arcos. E também coloquei a data, é o ano de nascimento do Marowak, em aspas. O ChatGPT me deu essa dica lá no briefing. E adicionei o MC aqui sem destacar tanto ele, sem essa caixa, esse quadrado aqui, para ficar um pouco mais discreto e dar importância mais para o protagonista. Eu tô curioso para ver como é que isso vai ficar nas costas do motociclista. Então bora fazer um teste de aplicação aqui rapidinho. Ficou bem bacana, ficou bem preenchido. Não parece tanto que, né, não tem uma área vazia que nem tava na versão anterior. Tá bem bacana. Eu gostei do resultado. E já que eu me empolguei, eu pedi para a inteligência artificial criar um efeito de bordado para mim, para chegar mais próximo possível da realidade. Então a gente teve esse resultado aqui. Olha como é que fica bacana, show de bola esse aqui. Bom, por enquanto é só. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em duas partes mesmo, porque tá muito longo. Mas antes de continuar, eu quero saber se vocês querem uma continuação. Então comenta aí embaixo parte 2 para eu saber. E também eu gostaria de saber se vocês têm ideias assim ousadas, talvez, de unir dois universos completamente nada a ver em seus processos criativos, em seus projetos criativos. É isso. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, essas coisas todas, e vejo vocês no próximo vídeo, talvez. Espero que sim. Falou!